E é um tema que Deus colocou em meu coração. Estava estudando hoje pela madrugada, ontem também. Eu estava estudando ela, escrevi ontem de madrugada, enfrentando os problemas e seguindo em frente. É o tema que o Senhor colocou em meu coração. Quem não tem problema, não é verdade? Geralmente os problemas vêm e as pessoas, elas sofrem muito com os problemas da vida. Os percalços, as dificuldades, as diversidades. E aí, um dos maiores problemas é que elas não sabem lidar com os problemas. Elas param, elas desistem, né? E eu venho aqui, nesta noite, trazer aqui algumas pérolas. Eu vim aqui trazer alguns ensinamentos de como a gente enfrentar esses problemas e continuar seguindo em frente. Para a gente ter resultado, para a gente chegar no pódio, para a gente chegar no lugar desejado, custe o que custar, a gente tem que continuar seguindo em frente. A gente não pode recuar. A gente não pode parar. A gente não pode desistir. Jamais. Não é porque as coisas não estão acontecendo da forma que eu imagino, da forma que eu espero. Não é porque as coisas não saíram como eu estava somando que saísse, é que eu vou parar, é que eu vou desistir. É por isso que tem alguns que experimentam o extraordinário, experimentam o extraordinário de Deus, o milagre, as bênçãos de Deus, desfrutam dos sonhos, e aqueles que veem, aqueles que desfrutam e eles não desfrutam nada. Porque aqueles que não desfrutam e veem os outros desfrutando, são aqueles que costumam desistir em meio aos problemas. É aqueles que quando os problemas vêm, eles fogem, eles correm. E eu aqui nesta noite, eu vim para trazer uma palavra a seu coração. Que o problema não é para correr. O problema, ele não é para desistir. O problema, ele é para enfrentar. Ele é para enfrentar. Então, o tema da mensagem é enfrentando os problemas e seguindo em frente. A gente vai enfrentar, o problema vai ficar lá para trás e você vai continuar seguindo, porque lá na frente tem bênção de Deus para a tua vida. Tem milagre de Deus para a tua casa. Amém ou não amém? Então, abre aí a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim: E o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando ele a Davi, disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre nada tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. E então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadriplicado, porque fez tal coisa, e porque não compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentará tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste as palavras do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, fizeste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a este mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezastes e tomaste a mulher de Urias, para que tua mulher, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti. E tomarei as tuas mulheres diante dos teus olhos, e a darei a teu próximo, e qual se deitará com as tuas mulheres perante a este sol? Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei a este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto este feito desde o lugar de sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemaram, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. E então os anciãos da casa levantaram e foram ele para levantar da terra. Porém ele não quis, não comeu, não bebeu. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi a dizer que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança está morta? Pois mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falaram baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. E então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. E então foi à sua casa, e pediu pão, e puseram pão, e comeu. E disseram os seus servos: que é isso que fizeste? A criança viva, jejuaste, choraste, porém depois que morreu, levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe Deus compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Amém ou não amém? Glória a Deus. Queridos, eu li todo esse texto para ficar mais fácil a compreensão aqui da explicação para alguns irmãos. Aqui nós entendemos que Davi, em uma de suas andanças no palácio, ele deixou de fazer aquilo que ele sempre fazia, que era de melhor: guerrear. Ele não foi para a guerra. E ele passeando pelo palácio, ele avista lá de cima Betseba, uma linda mulher, casada, sendo mulher de Urias, um de seus melhores soldados, linha de frente, que estava na guerra. E Betseba, ela estava lá em cima tomando banho. Ela estava nua e Davi viu. E logo que viu, ela a desejou. Olha só aqui o perigo, irmãos, da gente deixar de fazer o que tem que ser feito para ficar vadiando, para ficar sem fazer nada. Existe um ditado que mente vazia é oficina do diabo. Quando a gente está com a mente vazia, o inimigo ciranda nela. E Davi, ele deixou de ir para a guerra.
deixou de lutar e ele estava ali sem nada para fazer. Passeando pelo palácio, viu ali uma linda mulher casada, logo a desejou, mandou que trouxesse ela para que se deitasse com ele. E ali surgiu um adultério. E logo ela engravidou. Sendo fruto do adultério, o que que Davi faz? Ele manda matar Urias. Ele manda um recado. Pede para que Urias ficasse na frente da batalha. Para que ele fosse ali um dos primeiros a ser feridos. Ele forja ali um assassinato. Urias é morto para ele tentar encobrir o quê? O pecado. Mas, queridos, de Deus nada se esconde. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do irmão, você pode esconder da esposa, você pode esconder do esposo. O filho pode esconder do pai, o pai pode esconder do filho. Mas aos olhos de Deus nada se esconde. Aí Deus vai mostrar quem? O profeta. E o profeta conta essa história aqui que eu acabei de ler. Ele não fala logo diretamente, ele conta ali uma ilustração de um homem rico e um homem pobre. O homem rico que tinha muitas ovelhas e muitas vacas, e um homem pobre que só tinha uma cordeira. E aí chegou um viajante, um homem rico foi lá e pegou a única cordeira que tinha, matou e deu para o viajante. Logo se acendeu uma ira no coração de Davi. E Davi disse que era digno de morte. E que ele ainda tinha que devolver 4 vezes mais. Aí Natan aponta o dedo para Davi e diz: esse homem é você. Aí o pecado de Davi cai em si. E ele já não tenta mais esconder, irmãos. O que que ele faz? Ele se arrepende na hora. E porque Davi se arrependeu, Natan disse: Deus perdoou o seu pecado. Queridos, não existe pecado que Deus não perdoe. Qualquer pecado, desde que se arrependa de coração, ele é perdoado. Porque quando Natan joga o pecado de Davi na sua cara, Davi reconhece o seu erro e diz: eu pequei contra o Senhor. Aí Natan disse: o Senhor perdoou o seu pecado. Só que a consequência do pecado ficou. Não é porque Deus perdoou o pecado que as consequências não ficaram. Olha o que Natan disse: mas a espada não vai deixar de sair da tua casa. As suas mulheres vão ser tomadas. Vão deitar com outros homens diante do sol, perante os olhos de todos. Tanto que quando Absalão toma seu próprio filho, Absalão, toma o reinado de Davi, ele deita com as suas mulheres. O filho de Davi, ele deita com a própria irmã. Depois disso, a casa de Davi, ela virou um mal, irmãos. Olha para você ver a consequência do pecado. A consequência de um adultério. A gente acha que não é nada. O filho sofre. A esposa sofre. E o negócio vai indo, uma coisa vai puxando a outra. E ainda ele diz: olha, Deus perdoou o seu pecado, mas a criança que você teve com ela morrerá. E quando Davi recebe essa notícia, o que ele faz? Ele vai enfrentar esse problema. Ele vai encarar esse problema de frente.
acreditando na misericórdia de Deus, ele vai parar de comer, ele vai parar de beber, ele vai se consagrar, ele vai para a oração. Crendo que Deus pode mudar ali aquela situação. O que significa enfrentar? Defrontar, confrontar, atacar de frente, encarar, arrastar, lutar contra algo ou alguém. Davi estava disposto de lutar contra Deus. Deus, eu estou disposto a lutar por esta causa. Eu estou disposto a lutar para o Senhor reverter esse decreto que o Senhor deu. Que meu filho não venha morrer. Então um grande problema vinha sendo gerado. O pecado foi perdoado. Mas o problema estava lá. E Davi fez o quê? Desistiu? Não. Ele encarou o problema de frente. Ele enfrentou o problema com as armas que ele tinha. E qual eram as armas, irmãos, que o crente tem? Oração e jejum. Porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os principados que atuam nas regiões celestiais. A gente não consegue matar o diabo com as armas humanas, irmãos. Mas você consegue vencer o inimigo com a oração. Você consegue vencer o inimigo com o jejum. Você consegue vencer o inimigo renunciando o pecado, purificando o teu corpo, purificando a tua mente. Então, eu quero dar aqui 5 passos para você vencer os problemas da vida. 5 passos. Primeiro passo, pastor. Acreditar que você pode resolver o problema. Porque tem gente que quando o problema vem, ele acredita que vai ser derrotado pelo problema. E problema, irmãos, às vezes vem, não é para nos derrotar, mas sim para nos fazer crescer. Para nos fazer avançar. Para nos fazer ficar mais inteligente. Para nos fazer ficar mais maduro. Para nos fazer ficar mais experiente. Uma coisa é você passar por um problema sem experiência. Outra coisa é quando você passa por aquele mesmo problema que você passou. Você, isso aqui eu já sei tirar de letra, porque eu já passei por ele. Ou quando você vê uma pessoa passando por aquilo que você passou, você já sabe dar conselho. Por quê? Porque você tem experiência. Então Davi, ele acreditou que podia resolver esse problema. Acredite, irmãos, que esse problema que você está enfrentando, você vai resolver ele. Acredite que esse problema que veio na tua casa, você vai conseguir vencer ele. Segundo, Davi acreditou que o problema poderia ser resolvido porque ele recorreu à misericórdia de Deus. Eu vou para a oração, eu vou para o jejum. Quem sabe Deus tem misericórdia de mim. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. No dia da nossa adversidade, olha, não fica recorrendo a homens, a pessoa, não, quem sabe, às vezes o pastor vai ter dó de mim, a fulano ou fulano vai ter dó de mim. Não, recorra à misericórdia de Deus. Só Deus pode ter misericórdia de você. Só Deus pode ter misericórdia dessa sua situação. Só Deus pode ter misericórdia de nós. Davi, ele recorreu, irmão, não foi a misericórdia do melhor amigo ou do melhor conselheiro, não. Ele foi para o quarto dele, se trancou sozinho e ele foi buscar recurso do alto, porque ele sabe que a misericórdia do Senhor é grande. Então recorra à misericórdia do Senhor. O próprio Jesus recorreu, sendo Deus, Filho, quando ele estava para ser crucificado. Desesperado, ele faz aquela oração: Deus, se possível, aparta de mim esse cálice. Paulo, quando estava doente, enfermo, ele disse: Deus, arranca esse espinho da minha carne.
Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Ele disse: a minha graça te basta. Para Jesus, ele teve que passar pela crucificação. Mas não deixe de recorrer, irmãos, à misericórdia do Senhor. Terceiro, não reter as suas emoções. Às vezes a gente quer mostrar que é durão, que é durona, que não tem nada acontecendo, que o problema está aí, mas a gente quer fingir. Não, irmãos, não retenha suas emoções, não. Se derrame perante o Senhor. Se derrame mesmo. Chore na presença dEle. Se é para derramar uma lágrima por alguém, derrame para Deus. Uma lágrima para Deus vale mais do que 1000 palavras. Eu fico vendo aí, às vezes, mulheres aí, eu fico vendo, às vezes, homens aí chorando por causa de mulher, chorando por causa de homem aí que é solteiro, porque está fazendo sofrer. Ela nem gosta de você, ele nem gosta de você. E aí, você chorando, morrendo por uma pessoa que às vezes está ali até com outros para lá. Aí eu fico vendo essas pessoas chorando, derramando lágrimas. Mas para Deus não derrama uma lágrima, irmão. Davi não reteve as emoções. Ele chorou, pedindo: Deus, não mata meu filho. Eu fico vendo, às vezes, minha esposa, ela, quando pede para Deus os negócios, ela diz que quando ela chora mesmo assim, que ela ora e chora, Deus responde ela. Tem um hino que fala: quem chora para Deus tem resposta. É uma oração, irmão, que vem do fundo da alma. Se derrama perante o Senhor. Qual foi a oração de Ana que foi respondida? Quando ela estava lá se derramando, clamando, chorando. Aí Samuel foi lá e se atentou para ela. Aí tem gente que fica segurando, querendo dar uma de durão, querendo dar uma de durona. Tem gente aí que diz que homem não chora. Chora sim, irmão. O cristão chora. O homem que é homem de Deus, ele chora. Mas ele chora para Deus. Eu choro, irmão. É hora que eu estou emotivo demais. Choro, derramo na presença de Deus. Quarto, persistir até as últimas consequências. Davi não desistiu até enquanto não vê o filho morto. Porque, irmãos, enquanto ainda há vida, há esperança. Eu fico vendo, às vezes, a pessoa que está orando para um filho que está na droga e diz: desisti, pastor, o crack já consumiu aquilo. Minha filha está vivo, continua orando. Pastor, o álcool, isso aqui consumiu, está bêbado, não aguenta mais, não está lá, está vivo, meu filho. Continua orando, enquanto há vida, há esperança. O segredo é continuar orando. O segredo é continuar orando. O segredo é continuar buscando a Deus. Persista no milagre. Persista. Nunca desista. Quinto, não perder a percepção da vida. Davi entendeu que quando a criança estava morta, era a hora dele parar. Tem coisa, irmãos, que vale a pena e tem coisa que não vale mais a pena. Você tem que entender, você tem que ter percepção daquilo que vale a pena buscar, daquilo que vale a pena pagar preço e daquilo que não vale a pena. Ele entendeu que quando estava vivo, beleza, mas depois que morreu, não tinha mais jeito. E aqui ele fala no final, tem muita gente que tem essa dúvida. Pastor, será que quando eu morrer e for para o céu, eu vou ver o meu filho? Quando eu morrer e for para o céu, eu vou ver o meu pai? Aqui é o texto que está dizendo. Você vai ver seu pai, você vai ver filho, você vai ver... Olha o que ele está dizendo. Quando eu me for, eu vou encontrar com ele. Mas ele não pode me encontrar.
Então você vai ver seu pai, você vai ver sua mãe, que já foi, você vai ver alguém que perdeu um filho, você vai ver lá no céu. E vai reconhecer. Então, tenha percepção. Agora aqui eu quero falar aqui a receita, para a gente seguir em frente. No verso 20, eu vou entrar no verso 20 e aqui eu vou expor o texto e nós já vamos finalizar. Primeiro, Davi saiu da inércia. Olha só aqui o versículo 20. Então, imediatamente, ele se levantou do chão. Uma atitude passiva para uma atitude ativa. Irmãos, a gente segue em frente quando a gente sai da inércia. Quando a gente sai do ponto A para o ponto B. A gente não consegue seguir em frente se você ficar parado no mesmo lugar, não. Porque a gente fica chorando, fica se lastimando, mas ele não quer sair, irmão, do lugar do choro. Ele não quer sair do lugar do problema. Ele não quer sair do lugar do desespero. Parece que ele acostumou, habituou-se a sofrer. E ele quer ficar ali, naquele movimento. Quando Davi viu que o menino morreu, o que ele fez? Se levantou e saiu dali. Tem coisa que Deus quer que a gente se levanta e saia. E eu vim aqui nesta noite para te dizer, se você quer seguir em frente, quer chegar no lugar desejado, se levante desse lugar de sofrimento, se levante desse lugar de paralisação e siga em frente. Ele se levantou e saiu do chão. Porque tem hora que a luta está tão feia, o negócio está tão ruim, parece que a gente está lá no chão. A gente está lá todo destruído, todo machucado, desesperado, caído, moído, desanimado. Aí Deus está falando, se levanta desse chão. Para Deus falar com os profetas, sempre Ele falou, se levanta que eu quero falar contigo. Se levanta que eu quero falar contigo. Se levanta que eu quero falar contigo. Todo milagre que Jesus fez com o coxo, o paralítico se levanta e anda. Aquele que estava deitado se levanta e anda. Para Jeremias ele fala, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Atitude passiva para atitude ativa. Deus quer te ver em movimento. Deus não quer te ver no chão. Deus não quer te ver parado. Deus não quer te ver jogado. Quer seguir em frente? Se levanta. Saia desse chão. Não joga a toalha, não. Eu fico vendo no boxe, aqueles que caem no chão, tá lá, vai lá, joga a toalha. Desistiu, parou, perdeu. Não, aqui não. Deus não te chamou para ser perdedor. Deus te chamou porque Ele sabe que você é mais do que vencedor. O teu fim não é esse. O teu fim não é agora. Deus tem coisa muito melhor do que esse momento que você vem passando. Deus tem coisa muito maior do que o que você vem enfrentando. Lá na frente tem coisa boa chegando. Lá na frente tem coisa grande e extraordinária para a tua vida. Lá em João capítulo 2, o mestre Sala disse, todo homem põe primeiro o melhor vinho e depois o inferior, mas vocês pegaram o melhor e colocou no final. Eu vim aqui para te dizer nesta noite, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Então, para você experimentar o melhor de Deus e seguir em frente, você tem que se levantar desse lugar de amargura, desse lugar de sofrimento. Segundo, Davi se lavou. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: então imediatamente Davi se levantou do chão e Davi se lavou. Removeu de si
tudo quanto estava relacionado ao fracasso. Quer seguir em frente? Porque vencer problema eu já te ensinei. Como é que a gente resolve o problema. Agora, eu estou te ensinando aqui, seguir em frente. Se limpe de todo o fracasso que o inimigo colocou na tua mente. Pega tudo aquilo que o inimigo colocou na tua mente. Olha, você não vai conseguir porque ele não tem jeito. Limpa isso da tua mente. Essas crenças limitantes. Crença limitante. Pastor, o que é crença limitante? Quem é que lembra que quando colocava a sandália dobrada para virada, a mãe morria? Quem é que lembra aqui? Isso é uma crença limitante, irmão. Você já viu uma mãe morrendo aqui por causa de uma sandália virada? Mas a gente acreditava, né? Até hoje, de vez em quando eu vejo uma sandália virada, opa, já dá uma viradinha assim, porque eu sei que não mata, irmão, mas de tanto o povo falar que a sandália virada mata a mãe, a gente acaba acreditando, é ou não é? Crença limitante. Então, às vezes, a gente mesmo fica colocando essas crenças limitantes na nossa cabeça, que a gente não vai conseguir, que a gente nasceu para ser fracassado, que a gente nasceu para sofrer, que a gente nasceu para ser ninguém. Não, você nasceu para ser gente feliz, você nasceu para ter abundância, você nasceu para reinar com Deus, você nasceu para vencer, você nasceu para viver o melhor de Deus na terra. Então Davi se lavou. Deus está querendo que você limpa da tua mente tudo aquilo que te afasta de Deus. Deus quer que você limpa da tua mente tudo aquilo que te faz pecar. Deus quer que você limpa da tua mente tudo aquilo que te atrapalha a seguir em frente. Hoje eu não vou para a igreja porque esse negócio de igreja não dá certo, lá vai ter a mesma coisa. Não, irmão, é a mesma coisa, a palavra muda, irmãos, o Espírito Santo renova, Deus age de forma diferente. Deixa eu te dizer, não deixa o inimigo colocar crenças limitantes na sua cabeça. Limpa, Deus quer que você se limpa. Davi se lavou. Ele se levantou e lavou a mente. Lavou tudo aquilo que estava relacionado a fracasso. Então, tudo aquilo que te relaciona ao fracasso, ao caminho do fracasso, lava isso, irmãos. Limpa. Joga no mar do esquecimento. E o inimigo, ele é acusador. Às vezes ele fica te acusando coisa do teu passado, coisa que você nem deve mais, porque tudo aquilo que é arrependido, irmão, tudo aquilo que você se arrependeu, Deus perdoou, fica no mar do esquecimento. O pecado que Deus perdoou, ele não existe mais. Às vezes é a pessoa que fica jogando na cara da gente, às vezes é o inimigo que toca num para ficar apontando aquilo que a gente vivia antes. Mas Deus na cruz do Calvário nos limpou e nos perdoou de todos os nossos pecados. Aí o inimigo fica acusando. Já vi gente dizendo que não vem para a igreja porque ele pecou demais, fez coisa errada, isso e aquilo, que tem coisa... Não, isso é crença que o diabo está colocando na tua mente. Limpa, arranca isso da tua história, arranca isso da tua vida. Limpa, deixa essas coisas do fracasso, ó, lá e empurrá-lo lá fora, para o esgoto e deixa embora. Está dizendo o texto. Levantou e está dizendo aqui, ó, lavou-se. E lavou-se. Terceiro, Davi ungiu o seu corpo. Além de lavar-se, o que ele fez? Ele se ungiu. Querido, que tem de gente que precisa de uma unção de Deus sobre a vida. Um revestimento de Deus sobre a vida. Quer seguir em frente? Tem que ser debaixo da unção de Deus. Tem que ser debaixo de uma unção de Deus. Davi se ungiu, irmãos. Ele se levantou daquele lugar de derrota, daquele lugar de fracasso, daquele lugar de choro. Ele se lavou, ele se limpou. E agora ele se unge.
que nesta noite, irmãos, tem uma unção de Deus sobre a tua vida. Tem uma unção de Deus sobre a tua cabeça. A palavra está te limpando, a palavra está te levantando, a palavra está te tirando daquele lugar de tristeza, de angústia. A palavra está te lavando, porque a Bíblia diz que a palavra é água, e a água limpa. E a palavra também é unção está sendo derramada sobre a tua casa, sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. A unção é proteção, irmãos. É capacitação de Deus para a minha vida e para a tua vida. A unção, ela serve para nos capacitar para fazer algo extraordinário de Deus. Então Deus está te capacitando aqui para coisas extraordinárias. Olha, se você não se estranha não. Se daqui uns dias você do nada aí na tua casa começar a sonhar com sonhos proféticos e esses sonhos começar a se realizar. Se do nada você tiver uma visão e daqui a pouco essa visão se concretizar. Se do nada você falar uma coisa e essa coisa que você falar ali acontecer, porque a unção de Deus é capacitação para a vida da pessoa. Se do nada alguém estiver doente na sua casa, você pôr a mão e colocar lá, em nome de Jesus, está curado. Essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. E aquela pessoa for curada, se do nada, irmão, não estranha não. Porque Deus está derramando uma unção especial aqui nesta noite, sobre a minha vida, sobre a tua vida. E Ele está capacitando pessoas aqui hoje. Quarto, Davi mudou as suas vestes. Olha o que ele fez. Ele se levantou, ele se lavou, ele se ungiu e ele mudou as vestes. E naquela época lá, irmãos, quando a pessoa ia para o jejum por oração para cinza, colocava roupa de saco. E as vestes representavam o estado de espírito que a pessoa estava. Quando ela estava triste, angustiada, roupa de saco, para jejum e oração. E aí o que ele fez? Tirou aquelas vestes de tristeza e colocou umas vestes renovadas de alegria. Então quando a gente vai para uma festa, se alegrar de um casamento ou de um aniversário, principalmente para comer aquela carne gorda que a gente gosta, a gente bota a melhor roupa que a gente tem, ou não é? A gente bota a melhor veste que a gente tem. E se brincar, a mulher compra nova. O homem não. O homem com uma calça, ele vara 2, 3 anos. Com um sapato é 5 anos. Olha lá se ele compra uma camiseta. O homem é terrível. Nós não gasta com roupa. Nós gasta com carro. Com carro nós gasta, né, Zélia? Carro nós não tem dó não. Mas roupa e sapato, meu Deus do céu, acho que essas mulheres compram um carro, né? Elas compram para nós. Nós não quer roupa, né? Compra um pneu para o carro nosso, compra um pneu para o carro, um acessório, é mais top. Nós fica mais feliz, né? Quando calça, para você ver, quer dar um sapato para nós, dá um sapato para o carro. Nós fica mais feliz. É ou não é? Ué. Davi, ele mudou as vestes. Como a gente vai para uma festa se alegrar de casamento, quando a gente vai para uma festa de um aniversário se alegrar, a gente pega a melhor roupa que a gente tem. A gente quer aparecer, a gente quer andar bonito. Davi, naquela festa de alegria, né, a gente veste uma roupa bonita. Quando a gente vem para a igreja, a gente bota a melhor roupa que a gente tem. Né? A gente bota a melhor roupa que a gente tem. Então Davi, ele mudou as vestes. E Deus aqui nesta noite está dizendo, tira as vestes da tristeza e coloca a veste de alegria. Aquela veste de tristeza, aquela veste que trazia más lembranças, arranca ela do passado e começa a colocar vestes novas, porque tem vestes de alegria chegando aí para a tua vida. E por último, para nós terminar, ele mudou as vestes, e aí
Ele fez o que, que a gente faz de melhor. Comeu. Se alimentou. Se fortaleceu. Deus aqui nesta noite quer que você coma, se fortaleça. Tanto da palavra. Se alimente, irmão. Se fortaleça. Davi comeu. Porque ele estava fraco, tinha jejuado 7 dias. Uma pessoa que deixa de comer 7 dias, 7 noites, ele fica fraco. Eu já fiz essas campanhas de jejum e oração, 7 dias, 7 noites, sem comer e sem beber nada. A gente fica debilitado, o corpo fica fraco, a gente fica tonto. E ele, comeu, se animou, fortaleceu. E é o que Deus quer que a gente faça aqui nesta noite. Tem um banquete de Deus para a tua vida aqui hoje. Tem um banquete celestial para a tua vida aqui hoje. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui forte. Você vai sair daqui corajoso. Você vai sair daqui restaurado, renovado. E para a gente concluir, a primeira criança que Davi teve com Betseba representa o pecado, o fracasso e a derrota. Mas ele teve um segundo filho com Betseba. E sabe quem era o segundo filho? Salomão. Depois que arrepende, Deus dá uma outra oportunidade. Salomão foi um dos maiores reis mais sábios da história. Homem próspero, rico. Seguiu o seu reinado. Então, quando a gente se arrepende, irmãos, Deus nos cria uma nova oportunidade e nos dá vitória. Basta arrepender e não fazer o mesmo. E eu creio que nós vamos seguir em frente. E nós nunca mais vamos ser os mesmos. Quem crê fica de pé e nós vamos orar. E vamos abençoar a tua vida no nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Eu queria que estendesse a sua